No vídeo de hoje falaremos sobre um filme atual, já que vocês já perceberam que eu gosto de trazer ali umas produções bem antigas. O enredo ele mexeu bastante comigo e é claro que eu não preciso falar nada porque vocês já sabem que ele tanto concorreu como ganhou em algumas categorias no Oscar. E o diretor responsável por esse filme, em suas outras obras, ele gosta muito de trazer elementos de semiótica que cabem em discussão. E esse filme de hoje, é claro que ele não é diferente e eu vou falar sobre o meu ponto de vista também. Olá, eu sou a Bianca Matos, aqui do Vídeo Insônia, e aqui no meu canal eu gosto de falar sobre filmes e às vezes sobre jogos bem peculiares. Eu gosto de falar sobre paleta de cor, narrativa, enquadramento e tudo mais. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. A Baleia é um filme estadunidense de drama psicológico lançado em 2022, em que foi dirigido pelo Darren Aronofsky e escrito pelo Samuel D. Hunter. Esse diretor, ele é o mesmo que foi responsável por Cisne Negro de 2010, que particularmente eu amo, e Mãe de 2017. Após vermos paisagens e rodovias da cidade, logo nós somos apresentados a Charlie, que ele é interpretado pelo Brendan Fraser, um homem recluso e que tem obesidade mórbida. Ele ministra um curso de redação e roteiro, mas ele mantém a sua webcam desligada para esconder sua aparência física, argumentando que irá consertar a sua câmera logo logo. E apesar de morar sozinho, ele possui ali certas companhias bem repetitivas durante a sua semana. Como, por exemplo, a Liz, que ela é interpretada pela Hong Chau, que seria ali uma enfermeira particular. E apesar dela sempre alertá-lo sobre sua insuficiência cardíaca, ele sempre foge da situação falando que não tem dinheiro para os custos de um hospital. E logo também nós conhecemos o Thomas, que ele é interpretado pelo Ty Simpkins, que ele trabalha ali, ele é como se fosse um missionário da Igreja Nova Vida, e toda vez ele aparece na casa do Charlie, meio que para tentar convencer a ele voltar para a igreja. E nós também temos o Dan, que ele é interpretado pelo Satya Sidran, só que a gente não vê esse personagem cara a cara, porque a única função dele ali no longa-metragem é entregar pizza pro Charlie. Só que, como o Charlie, eu falei, né, que ele tem meio que vergonha da aparência dele, ele fala pro entregador de pizza só retirar o dinheiro ali que ele deixa na caixa de correio e deixar a pizza por ali mesmo, que daqui a pouco ele pega. E é claro, não menos importante, a Ellie, que ela é interpretada pela Sadie Sink, que eu diria que ela é como se fosse uma aborrecente, uma adolescente, que não vê o Charlie, que é o seu pai, por 8 anos. Então já dá pra ver assim que eles não têm uma amizade muito saudável. E ela, como toda adolescente, né, ela quer ser dona do próprio nariz, fazer as coisas quando ela bem entender e o que ela quiser também. Só que aí o Charlie, ele fica meio que amparando isso. Ele tenta ser um pai, ele tenta se reaproximar dela, só que toda hora ela coloca ele de lado. O Charlie nota ali no meio das reclamações da filha dele que ela fala assim que ela tem que passar de ano. E então ele acaba oferecendo ajuda na parte de redação, já que ele ministra um curso sobre o mesmo assunto. Aí, minha gente, eles começam a lavar roupa suja, começa assim uma discussão enorme, né? Aquela coisa de ficar relembrando e ele não gosta de relembrar, você vê assim, toda hora ele tá pedindo desculpa, ele se recusa a falar sobre ele, sobre o passado dele, sobre os seus próprios sentimentos, então fica bem complicado. Aí chega num ponto que ele chega a oferecer 120 mil dólares que tem ali guardado na poupança dele, totalmente pra ela. Ele fala assim que ele não quer desse dinheiro, ele realmente juntou pra dar pra filha dele. E é claro que ele ia dar esse dinheiro, óbvio, de coração, mas ele pediu uma coisa em troca, que ela ficasse ali fazendo companhia pra ele, que eles passassem bastante tempo juntos. Então, gente, daqui pra frente é só pra trás, como já diria o ditado, porque a gente vê a saúde do Charlie se deteriorar aos poucos. Aos poucos não, né? Eu tô sendo bem boazinha. É bem rápido que a gente vê assim, ele piorando, então ele começa a ter muita dificuldade para se locomover, para fazer atividades simples do dia a dia, e aí ele começa a ter que, né, ter a ajuda de todo mundo, tanto da filha, do Thomas, do missionário e da sua enfermeira particular. Inclusive, a Ellie, ela chega a conhecer o Thomas, o missionário, e aí eles começam meio que bater papo, porque eles têm meio que a mesma idade. E aí eles começam a fofocar e ela revela ali que o Charlie, ele chegou até esse ponto da saúde dele, da vida dele em geral, por conta que o seu ex-namorado, ele cometeu suicídio. E desde então ele começou a meio que ter compulsão alimentar e esquecer de se cuidar minimamente.
O telespectador, desde o início ali que a gente é apresentado pro Charlie, a gente nota que ele tem uma certa fixação pelo conto Moby Dick, aquele romance do Herman Melville, por causa que a sua filha, ela fez uma redação sobre o livro, sobre o conto, quando ela era criança, e aí ele se apegou muito àquilo. No entanto, quando a gente se depara com o título do filme, a gente fica achando que é por maldade, que é um jeito de tratar o Charlie, né, a sua aparência física de modo pejorativo. Mas não, são por outros motivos bem conflitantes, como a sua vida amorosa, a sua vida familiar e a sua vida pessoal. A gente vê o filme bater na mesma tecla sobre o título, já que o ambiente fora da casa do Charlie sempre está chovendo e com um aspecto de neblina, trazendo novamente a sensação de estarmos em alto mar com o Moby Dick. Então vamos lá, de forma bem inusitada e contraditória, o Aronofsky, que ele já disse bem claro para a mídia que ele é ateu, ele gosta de trazer referências bíblicas com bastante frequência para os seus filmes, como Noé de 2014 e Mãe de 2017. E mais uma vez, ele remete à Bíblia em sua obra, mais precisamente no versículo 1,17 de Jonas. Ou seja, Jonas permaneceu dentro de uma baleia por exatos 3 dias e 3 noites, semelhante ao tempo que vemos no filme, que se inicia durante a noite de segunda-feira, chegando ao ápice, assim como seu término na manhã de sexta-feira. E não só isso, como também a permanência de Jonas dentro da baleia, que faz ele passar por momentos de provação e aceitamento, como Charlie, que evita falar do seu relacionamento passado, o abandono da sua família e a forma como ele acabou lidando com tudo isso, resultando em seu corpo enorme e estagnado na eterna mágoa. Daí a gente entra na semiótica, ou seja, na simbologia dentro dos filmes de A Baleia, que particularmente é minha parte preferida de analisar alguma coisa. Ai, eu amava essa matéria que tinha na faculdade de verdade. Que saudade. Primeiro que o Thomas, apesar de ser um missionário, podemos compará-lo com um anjo mensageiro, uma esperança de trazer Charlie à sua própria redenção. Até o entregador da pizza, que parece descartável, ele seria a voz meio que da consciência do protagonista, que fica recordando se tá tudo bem e que ele precisa de ajuda. Podemos pegar também outros detalhes minuciosos, como o pássaro preto, que o Charlie sempre deixa maçãs em um prato para alimentar a ave lá fora. O telespectador ele percebe que o prato acaba surgindo quebrado uma hora, que para algumas pessoas pode até simbolizar uma má sorte, mas também tem ali uma relação com a premonição de que algo irá acontecer e não tem como evitar. Mas a gente pode também interpretar que é uma missão que se completa, que ele está atingindo ali os seus objetivos pessoais. E aí a gente vai um pouquinho pro final do filme, porque vocês lembram que eu falei assim, o Charlie se desculpa toda hora por tudo que ele faz, a todo momento? Então, meio que com o passar do filme, ele começa a parar de fazer isso e começa a entender que, gente, aconteceu, o que aconteceu, aconteceu, não tem como mudar. Claro, tem como você melhorar, tem como você deixar de ser, mas já foi. Então, ele acaba ascendendo aos céus, sendo recebido no seu paraíso astral, uma breve lembrança de verão, pisando na areia, acompanhado de sua filha pequena e da mulher. Até mesmo o enquadramento ali dos pés do Charlie tocando ali na água seria uma forma de representar ali aquele obstáculo vencido, ele ter passado pelo desafio imposto a ele, como a gente vê ali na obra literária Jornada do Herói, escrita pelo Joseph Campbell. Em A Baleia a gente vê então que a fotografia ela é 4x3, ou seja, é aquela quadrada muito comum em filmes antigos e até filmes cult. Presentes em outros longas da produtora A24, que é responsável por esse filme, como Sombras da Vida, de 2017. O roteiro do filme ele foi baseado em uma peça de teatro escrita em 2012 pelo mesmo roteirista do filme, o Samuel D. Hunter. No entanto, na peça original, a história seria ambientada em 2009, mas quando adaptaram às telonas, atualizaram para 2016. Isso porque ele queria deixar claro que foi antes do surgimento da pandemia da Covid, por conta das aulas ministradas online, que dão aquela impressão que temos sobre home office e tudo mais. O Aronofsky ele deixou claro ali em muitas entrevistas de que fazia mais de 10 anos que ele tentava adaptar o roteiro de A Baleia. Porém, ele nunca encontrava um ator ali equivalente do que ele estava à procura para o seu filme. Teve um belo dia que ele assistiu 12 Horas até Amanhecer, de 2006, em que o Brendan Fraser ele faz um personagem chamado Paul, e ali ele assistiu uns trechos meio que soltos desse filme e ele falou: é esse cara, eu quero esse cara pro meu filme.
ele é a peça perfeita que estava faltando. Mas é claro que antes da baleia ser a baleia que a gente conhece, é claro que esse projeto ele passou por outras mãos, por outros atores que estavam sendo cogitados de tomar o lugar ali do Brendan Fraser e até o próprio diretor. Porque assim que o A24 ele obteve todos os direitos autorais da obra em 2021, eles chegaram a entrar em contato com o diretor Tom Ford, que ele é responsável por Animais Noturnos de 2016. E até a estrela do filme seria o James Corden em vez do Brendan Fraser. Mas o Ford, meio que ele não estava gostando assim da linha criativa do filme, ele meio que não deu certo com o enredo, e aí ele deixou de mão, aí depois tentaram jogar para as mãos do George Clooney para ele dirigir o longa, e ele apenas recusou. E para se preparar para o papel, o Brendan Fraser ele passava cerca de 4 horas por dia sendo maquiado e equipado com próteses de até 136 quilos, que ficou conhecida na internet como o tal do Fat Suit. Uma roupa que simula que você é uma pessoa gorda. Mas é claro que antes de tudo isso acontecer, o Fraser ele chegou a consultar a Obesity Action Coalition, ou OAC, uma organização estadunidense sem fins lucrativos dedicada a dar voz aos americanos que sofrem de obesidade, ajudando-os em direção a terem uma condição de saúde melhor. Nesse local ele trabalhou como professor de dança alguns meses antes de iniciarem as filmagens, pois ele queria determinar como o seu corpo ia se comportar, como ele iria mover o seu corpo por conta do excesso de peso. A baleia teve sua estreia mundial no 79º Festival Internacional de Cinema de Veneza, em setembro de 2022, onde foi aplaudido de pé por 6 minutos. E o filme também esteve presente no Festival Internacional de Cinema de Toronto, também no mesmo mês. O seu lançamento, primeiramente, ele foi limitado, iniciando-se ali em 9 de dezembro de 2022. E para quem é um pouquinho antigo no canal, já sabe o que é isso. Se você não sabe, clica aqui em cima que eu explico mais ou menos como que funciona. E depois ele chegou, é claro, ao tal do wide release a partir do dia 21 de dezembro. E é claro que além das premiações do Oscar de melhor ator, melhor atriz coadjuvante e melhor maquiagem e penteados, eu vou falar outros 3 festivais para vocês estarem ligados o quanto que ele foi importante. Porque se eu falar só do Oscar, todo mundo já sabe e fica meio que repetitivo. A baleia levou no Festival de Filme de Veneza o 10º prêmio Interfilm por promover o diálogo interreligioso, um Leão de Ouro, um prêmio Cinema Sará e um sorriso diverso para o Aronofsky, seguido do Satellite Awards em melhor ator de filme dramático para o Brendan Fraser e no New York Film Critics Online de melhor atriz coadjuvante para Hong Chau. Lembrando que a minha crítica em formato de texto ela pode ser encontrada tanto no Cinéfilo em Série como no meu perfil pessoal do Filmal. E não se esqueçam que eu sempre deixo os links todos disponíveis aqui na parte de baixo, aqui na descrição do vídeo. E o filme que indicarei hoje é After Sun, um drama lançado em 2022 em que foi escrito e dirigido pela Charlotte Wells. Em que estamos falando aqui de uma diretora em que o seu filme de estreia, o seu primeiro longa, foi logo After Sun. E então é assim, gente, ela já começou com o pé na porta que você começa a assistir rindo e sai devastado. E o filme de hoje, assim como a indicação de hoje, eles possuem pontos em comum, que cabem ali interpretação e também um pouco de daddy issues da parte do telespectador. E como eu trouxe um filme em que temos uma relação de pai e filha em conflito, eu lembrei desse longa e resolvi trazer como indicação, pois também temos uma relação entre pai e filha, já que eles são os protagonistas da nossa história. Sem contar que eu acho justo trazer um filme atual para vocês e também uma indicação de um filme ali da mesma época. No final da década de 1990, Sophie, de 11 anos, e seu pai Callum passavam as férias em um clube na costa turca. Eles tomam banho, jogam bilhar e desfrutam da companhia amigável um do outro. Callum se torna a melhor versão de si mesmo quando está com Sophie. Já Sophie, enquanto isso, acha que tudo é possível com ele. Quando a jovem está sozinha, ela faz novos amigos e tem novas experiências. Enquanto saboreamos cada momento passado juntos, uma sensação de melancolia e mistério às vezes permeia o comportamento de Callum. 20 anos depois, as memórias de Sophie ganham um novo significado enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia. E você, já assistiu ou já ouviu falar sobre a baleia? Me deixa aqui embaixo nos comentários. Você também pode me dar alguma dica de algum filme ou algum jogo que eu posso trazer aqui pro canal e contar em mais detalhes como vocês já estão acostumados. E se você gostou, já deixa o gostei aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para as notificações, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos!